Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Planet Limp. Limpeza sob medida. Costelão na brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Amigos do Hora H, vamos falar do caso Vinícius. Uma notícia divulgada em nosso programa na semana passada sobre aquele esquecimento de provas juntadas pela oposição naquele julgamento do chamado caso Vinícius no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o TRE, foi no mês de abril deste ano, foi repercutida na Câmara Municipal, na sessão desta segunda-feira. O vereador Mário Coraini Júnior, que preside o PTB, justamente um dos partidos que denunciaram o então candidato a prefeito Vinícius Camarinha por abuso do poder econômico e do uso da mídia nas últimas eleições, atribuiu esse tal esquecimento de 23 volumes de provas do caso Vinícius a servidor subalterno da Justiça Eleitoral. Compensa acompanhar o pronunciamento do vereador Coraini. E a coisa mais estarrecedora nós tivemos nessa semana. O problema de 23 volumes de provas de um processo não terem sido encaminhados aos julgadores. E longe de mim, eu não culpo o Poder Judiciário aqui não. Isso é coisa de negligência ou de má-fé ou safadeza de servidor inferior. Porque o desembargador que estava julgando o recurso do senhor Vinícius Camarinha, o que ele fez? A televisão toda mostrou, ele fazendo o relatório do processo e da decisão dele. Ele disse, aqui se fala em abuso do poder econômico, abuso disso, abuso daquilo e tudo mais, ele relatando e sendo filmado pela televisão. E ele disse, nenhuma prova disso há nos autos, sequer um anúncio, sequer um exemplar de jornal, nada. Agora reveja o momento em que o juiz Paulo Hamilton Siqueira Júnior, do Tribunal Regional Eleitoral, durante o julgamento do caso Vinícius, no plenário do TRE, no dia 18 de abril deste ano, afirmou não existirem provas nos autos deste processo daquilo que a oposição estava acusando Vinícius de ter praticado. Prestem atenção porque, diferentemente do que alguns imaginam, até o próprio vereador Mário Coraini citou, somente o Hora H esteve presente, acompanhou tudo e divulgou. Veja aí. A análise mais aprofundada do conteúdo das matérias fica prejudicada pela ausência do exemplar do jornal. Alguns trechos que estão citados na inicial não tem nem a comprovação. Agora você acompanha a parte final do pronunciamento do vereador Mário Coraini, onde ele faz alusão específica a esses 23 volumes de provas. Provas de todos os tipos, recortes de jornal, pronunciamentos da tribuna da Câmara, entrevistas a emissoras de televisão, pronunciamentos ou entrevistas em emissoras de rádio e por aí vai. Na verdade, a quantidade de provas é exorbitante. Também advogado, Dr. Mário Coraini, fala do tal esquecimento desses 23 volumes, porque é muita coisa. E tinha 23 volumes mostrando todo o abuso do poder econômico. Inclusive está lá tudo aquilo que inclusive dessa tribuna eu falei e que eu também fui vítima durante essa campanha. Tudo isso estava lá nos exemplares, 23 volumes. Fazem ideia do que são 23 volumes com 200 páginas? Porque cada volume no tribunal, ele tem 200 páginas e muda de volume a cada 200 páginas. Então, 23 volumes é uma pilha enorme. E lá um bilhetinho que depois se verificou lá, quando os advogados foram lá, viram que o processo, simplesmente o processo inicial, o volume inicial de 200 páginas, tinha um bilhetinho lá que não encaminharam os 23 volumes. E, santa inocência, um servidor que está lá no cartório, vendo 23 volumes, junto com aquele que está encabeçando lá, ele
simplesmente esquece. Muito providencial isso, muito apropriado isso. Esse servidor que esqueceu isso, que não encaminhou os 23 volumes para os desembargadores julgarem o recurso e o desembargador e todos eles julgarem que a sentença do Dr. Silas não poderia prevalecer porque não tinha prova do que ele afirmava, que tinha havido abuso de poder econômico e ele ter reconhecido. Muito interessante isso. Simplesmente fantástico. 23 volumes num tribunal, num cartório, não vão aos desembargadores para eles apreciar. E vem lá a decisão. Não fosse esse desembargador ter dito que ele não tinha visto prova alguma, os advogados da coligação não teriam ido lá investigar e verificar o que aconteceu com os 23 volumes. Então não tem nada que ver com crítica ao Poder Judiciário, com crítica a desembargador, a juiz, essa decisão. Porque se ele não viu prova nenhuma, não chegou às mãos dele prova nenhuma, ele não podia mesmo manter a decisão dada em primeira instância pelo Dr. Silas. Acontece que isto, nesse meio tempo, é encaminhado ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, acima do Tribunal Regional. E lá, Marco Aurélio Melo, ministro, constata a mesma coisa e requisita, exige que sejam apresentados todas as coisas. E lá, inclusive, foi apropriadamente arguída a suspeição do ministro Toffoli por suas ligações com os envolvidos no processo eleitoral. Por isso, eu aqui acho que merece a mais rigorosa apuração para saber como é que um servidor, induzido ou não, ou o que ele fez, com que intenção, porque é muito estranho. Bom, como disse o vereador Mário Coraini no final, tem que se apurar de fato o que aconteceu. Quem é que cometeu esse lapso, esse esquecimento de não mandar todas essas provas para os julgadores do caso Vinícius, que julgaram no escuro, sem provas? Tem a acusação, mas não tem a prova da acusação feita. Isso é um absurdo, um tremendo absurdo. Tem que apurar quem foi e em que condições isto aconteceu. Falha, mas falhou primeiro em não mandar para os julgadores no TRE. Falhou depois em não mandar também os 23 volumes para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, lá em Brasília. Não fosse o ministro Marco Aurélio Melo atento e os advogados da coligação PSDB, PTB e do PMDB terem flagrado esta situação e levado isto aí no recurso especial para Brasília, esses 23 volumes também não seriam observados, analisados lá no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Marco Aurélio Melo pediu imediatamente a juntada dessas provas. Isto já aconteceu, agora não pode ficar, independentemente do resultado do caso Vinícius, não pode ficar sem se apurar porque é que esse esquecimento se repetiu por 2 vezes. Absurdo, absurdo. Hora H.